Jujutsu Kaisen módulo chega ao seu fim, respondendo muitas dúvidas, deixando em aberto inclusive uma continuação. Algumas confirmações como Yuji se tornando o próximo Sukuna e mais ainda, quem vai ser aquele que vai consumir o objeto amaldiçoado para invocar o nosso protagonista. Esse é o fim da série escrita por Akutami, uma série curta, mas que deixa no ar uma sensação de nostalgia e claro, mais perguntas do que resposta. Mas quer desvendar tudo sobre um dos melhores finais já feitos para um curta? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Acho que tem que estar. O final de Jujutsu Kaisen módulo é legal. Eu vou falar pra vocês que fiz até esquecer aquela coisa da luta do Dabura sendo apagada da tela, que é a minha única reclamação que tenho na série, mas tem tanta coisa legal nesse capítulo como o desfecho de Yuji sendo colocado à prova. E sim, acertamos. Yuji vai ser o próximo Sukuna, mas como isso vai acontecer? Mais ainda, como é o final dessa série? O que ela deixa no ar? Teremos uma continuação? Trijutsu Kaisen? Tem possibilidades de acontecer porque ficou algumas coisas em aberto. Ó, assiste esse vídeo até o final porque tá tudo explicadinho pra vocês. O final, o que aconteceu, a relação dos aliens com os humanos e o futuro da humanidade agora sem energia amaldiçoada. Se você é novo no canal, assiste o vídeo, vai na maciota. Chegou no final e gostou, peço pra você se inscrever agora. Mas se você é um feiticeiro nível Yuji Itadori que vai virar o próximo Sukuna, deixa um like nesse vídeo pra dar uma força pra ele agora com vocês. Tudo sobre Jujutsu Kaisen módulo final, capítulo 25. Então vamos lá meus amigos, no nosso capítulo anterior o Maru enfrentou aquele problema do outrora reverenciado Karian que poderia se tornar um predador dos Rumerianos. Ao mesmo tempo vimos o Yuji também reencontrando o Panda. Estamos agora no Super Clímax, ou seja, esse é o fim de Jujutsu Kaisen módulo. E o capítulo 25 se intitula Um Futuro Brilhante e começa com um encontro que não tem como arrepiar qualquer fã, porque podemos ver Yuji segurando o Panda e entrando casualmente para ver sua velha amiga Nobara. No entanto, não é um reencontro muito amigável, já que as suas primeiras palavras são um casual "e aí?". Só que a Nobara não acha graça nenhuma nessa chegada nele. Após o desaparecimento do Yuji em boa parte da história e da sua vida, foi ela quem o repreendeu, dizendo que uma simples saudação casual não é o suficiente para esse momento. Rapidamente o Yuji se desculpa, criando ali um reencontro um pouco mais leve com sua grande amiga, porém carregado de emoção entre os personagens. E antes do desfecho dessa conversa, a gente tem o desfecho do tribunal shimuriano tomando a sua decisão de o que fazer com os Karians na nave e os gêmeos Cross e Maru. E vemos o conselho chegando a uma decisão unânime sobre coexistir com os Karians. Abandoná-los agora seria totalmente contrário aos seus próprios valores, pois de uma forma bem legal eles complementam aqui o porquê da escolha. Eles dizem que não escolheram coexistir com os Karians só porque eles não os machucam, e sim porque é a forma de como eles vivem juntos. E é o que faz essa união única. Mesmo com um futuro incerto, eles devem ser justos e fazer valer tudo o que tiveram até ali. E se algum dia as coisas mudarem, bom, então eles tentarão dar um jeito nas coisas. Lembrando galera que agora os Karians em tese vão ser como espíritos amaldiçoados, mais perigosos, porque não existe mais aquela conexão de cor de alma que tinha entre eles, que permitia eles conversarem, adorarem como divindades e tudo mais. Então eles podem se tornar perigosos para a próxima geração, mas eu gostei dessa escolha aqui de não matarem os bichinhos, né? Dá para entender bem a mensagem de toda a série, que é sobre coexistência, sobre respeito. E olha, tirando o One Piece, que tem suas mensagens socioéticas e morais tão fortes, que funcionam tão bem no nosso mundo real, módulo deixa um ótimo legado na formação dos próximos jovens que vêm aí e vão conhecer essa série incrível. Uma bela mensagem sobre coexistência e respeito. Enquanto isso, Maru fica refletindo sobre tudo o que aconteceu recentemente. E ele então admite que inclusive estava preparado para a pior punição, até mesmo a morte pelo tribunal. Mas percebeu que ali muitos compartilhavam de suas crenças e eles foram perdoados, apesar de levarem
uma enorme bronca. Depois disso temos um momento muito legal de Yuka e Tsurugi lavando uma roupa suja ali e levando uma bronca da mãe deles. Primeiro sobre a Yuka ter escondido sua doença e aceitar o duelo, e o Tsurugi depois também saindo sozinho para lidar com os aliens. A mãe deles continua a bronca dizendo que isso não vai passar impune. E os dois estão com uma cara ali meio fechada, aquela clássica que todo mundo já fez quando a mãe tá dando uma bronca com a chinela na mão. Só que quando a mãe deles sai, silenciosamente ela deixa uma coisa bem legal no ar. Já partindo, escondida por trás dos biombos, ela deixa um agradecimento nas entrelinhas dizendo que nunca vai se arrepender por ter dado luz aos dois e por todo o esforço que eles fizeram. E isso se aplicava ao pai deles e também àquela pessoa. Aquela pessoa deve ser certamente o Yuji, já que ele tem uma proximidade com o clã Gojo, tem aquela interação com o Yori que a gente não viu muito bem o que era. Assim galera, é uma pena não termos mais do Yori Okotsu, que é o filho do Yuta, mas bem é Jujutsu Kaisen. Nem do Kenjaku a gente teve muito no casco e é o vilão mor da série, então pedir mais do Yori nessa série que é curtinha, eu acho que é demais. Melhor deixar ele relegado às nossas teorias. Voltamos então para Yuji e Nobara e podemos ver um momento ali de vulnerabilidade do Yuji quando ele admite por que simplesmente desapareceu, porque ele estava tão fechado, bravo, não se importava com as coisas. Ele admitia que tinha muito medo de perder as pessoas que amava, especialmente após consumir as pinturas da morte. E esse medo de perder a todos acabou ele levando a tomar uma decisão muito difícil de se distanciar. Ele não queria mais vínculos. Galera, ele viu todos os amigos dele morrendo um a um. É muito triste a história do Yuji, convenhamos, né? Ele continua eterno. O sonho dele era morrer cercado por amigos. E ele tá vendo todos os seus... Dá pra entender porque ele se distanciou, porque ele tá tão fechadão, não se importa com as coisas. Mas aqui é legal que a gente vê ele sorrindo, reencontrando a Nobara e entendendo que as coisas não precisam funcionar dessa forma. Porque tudo que aconteceu recentemente, ele entendeu que ignorar o presente faz com que a pessoa perca de vista o passado e também o futuro. E por conta disso, enquanto ele tentava achar uma forma de mudar a sua vida, esse status quo, ele deixou de lado uma grande obrigação do que tinha que ser feito, que é justamente o que os aliens acabaram de fazer, acabar com os espíritos amaldiçoados. E temos então um flashback bem legal do seu avô, quando ele diz para o Yuji que ele deve ajudar os outros. E então o Yuji ele reencontra essa fagulha para seguir seus antigos sonhos e o pedido do seu avô. E para isso agora ele precisa da Nobara e do Panda. A Nobara concorda com um sorriso tão genuíno que tirou o meu também quando eu estava lendo, porque me fez voltar no tempo com toda a série clássica, ó, piscando na minha mente com um eterno flashback. E é então que o Yuji conta o plano para o futuro dos feiticeiros. Yuji, Nobara e Panda discutem especialmente o futuro do mundo deles. O Yuji quer criar uma estratégia de longo prazo para lidar com maldições que eventualmente possam existir no mundo sem feiticeiros. Assim, ao invés de esperar que os espíritos amaldiçoados fiquem poderosos, é mais sensato exorcizá-los imediatamente logo após aparecerem. Para o seu plano ter sucesso, 3 passos se fazem necessários. Primeiro, o fortalecimento da técnica de barreira, que ainda está ligada a Tengen, e também trabalhar para aprimorar os métodos de vigilância. Lembrando, galera, que eles usaram os restos do Sukuna para alimentar as barreiras no final do clássico, porque o Tengen morreu, mas elas não são eternas, uma hora elas vão se esvair. O segundo ponto do plano dele é que eles têm que rastrear agora todas as linhagens sanguíneas de pessoas nascidas com restrição celestial. Como eles tiraram a energia amaldiçoada das pessoas e dos próximos feiticeiros, existe um potencial de nascer muitas pessoas com restrição celestial e ter habilidades sobre-humanas. Uma Maki, um Toji, eu acho que é difícil, né? Porque o clã Zenin parecia especial com essa coisa da restrição celestial. Pode ser um voto vinculativo de 1000 anos atrás, da Era Heian, que a gente não sabe, mas ainda pode ter pessoas comuns nascendo com isso e tendo um potencial incrível. E ele quer manter o registro dessas famílias que tenham restrição celestial para que isso seja levado à frente e eles possam saber quando nasce uma pessoa com esse tipo de restrição. O terceiro ponto do plano é manter objetos e armas amaldiçoadas e até produzir isso em massa junto das 3 grandes famílias cooperando. Ou seja, o que o Yuji quer fazer? Como não vai ter mais feiticeiros fortes, ele quer pegar essas pessoas com restrição celestial, treinar elas e armá-los com armas que possam lidar com essas ameaças de maldições que possam vir a nascer, o que é bem inteligente, convenhamos. Mas aí vem a grande revelação também, porque tem um quarto ponto. Eu acertei, eu falei pra vocês que isso ia acontecer. Yuji confirma aqui, sim,
após a sua morte daqui a uns séculos, seu desejo é se tornar um objeto amaldiçoado, permitindo que a sua presença ainda exista para proteger a humanidade por séculos. Galera, vocês têm noção? Ele vai ser o novo Sukuna, de fato, até arrepiei, sério. Mesmo não sabendo o que vai ser da Terra com os aliens daqui pra frente, o Yuji abre mão da mortalidade para continuar como um mito protetor. E se as pessoas precisarem de energia amaldiçoada no futuro, é só consumir o objeto amaldiçoado que ele se tornou. E quando ele diz isso, vemos a icônica caixa do dedo de Sukuna. Ou seja, provavelmente ele vai deixar os seus dedos também para o futuro da geração. Isso pra mim é insano, tá? Deixem aberto Jujutsu Kaisen ter parte 3. Quem sabe em uma época futurista, onde já existam aliens e humanos, inclusive tendo filhos. Mas não parando as revelações aqui, a Nobara, ela pergunta se ele sabe como se transformar em um objeto amaldiçoado e Yuji diz que é para isso que ele tá ali, para pedir ajuda para Nobara, e ela solta uma frase ali que corta o nosso coração. Queria que Fushiguro estivesse aqui, confirmando que o Megumi já morreu, infelizmente, e não vai ter uma participação aqui em módulo. O Megumi, galera, infelizmente, é o único personagem que precisava estar morto para que a história de módulo funcionasse tão bem. Porque se ele estivesse vivo e disponível, teria sido ele que invocaria Mahoraga pela última vez e não a Yuka. Então, para que existisse essa tensão de Yuka fazendo isso, Megumi tinha que estar morto. Bom, é uma pena não termos esse fanservice, porque Megumi era um personagem adorado, mas é compreensível, dá para entender. Agora, quem vai transformar o Yuji em um objeto amaldiçoado? Talvez o Kenjaku ainda está vivo, tá? Em algum clube de comédia com o Takaba mais velho fazendo seus stand-ups. Lembrem do clássico que aparece o Kenjaku vivo de alguma forma, porque o poder do Takaba é um absurdo, tá? Então talvez ele acabe ajudando o Yuji na mumificação do seu corpo, na divisão dos dedos para criar o objeto amaldiçoado. Tá, por que o Yuji pegou o panda? Possivelmente ele vai manter o panda, ele vai energizar o panda, vai fazer... Ele tem estudo das almas, lembra? Então ele vai colocar alguns outros módulos no panda e vai garantir que o panda talvez seja um mestre, um guia para as futuras gerações, já que o panda pode ser praticamente imortal como um boneco amaldiçoado. Então possivelmente esse é o desfecho do panda, ficando ao lado ali do Yuji, ajudando ele, tá? Já no ápice da história, a gente recebe a confirmação de que os espíritos amaldiçoados finalmente desapareceram por completo de Tóquio. Entretanto, é uma informação que vai acabar ficando em sigilo, especialmente porque não tem mais feiticeiros. Enquanto isso, nos noticiários, novos rumores sobre o incidente de Tóquio que aconteceu há algumas décadas começam a se espalhar e voltar à tona, inclusive com imagens que mostram maldições e lutadores misteriosos. A gente vê o Mahoraga lá de 2018 e agora de novo em 2086 capturado pelas câmeras. E o repórter trazendo a notícia do demônio que foi morto por Satoru Gojo retornando novamente. E então vemos algo muito legal aqui para a conexão shimuriana e dos humanos. Porque o repórter diz que nos tempos atuais um guerreiro de 3 olhos foi visto lutando contra esse demônio, o general Mahoraga. Que ele pode até mesmo ser um herói que veio de outro planeta. Isso aqui é muito legal, galera. Porque está trazendo aqui o clima de aceitação para a relação das raças. O Dabura, ele é basicamente o Superman desse mundo agora. Legal pra caramba, né? Podemos ver um mundo em paz, com os shimurianos vivendo juntos e jogando beisebol. E no clímax final temos Yuka e Kyoko conversando sobre a luta de Yuka e Dabura. E lembrando, galera, que a Kyoko Tomoi é uma personagem que surgiu lá no capítulo 11 de módulo. Ela é uma nutricionista da escola de Jujutsu e a grande importância dela é que ela atrai o interesse do Dabura. A Yuka se desculpa ali por ter lutado contra ele, por ele ter partido, né? E a Kyoko diz que não precisa falar disso não, mas ela cobre os olhinhos ali meio triste com a partida do Dabura. E então escutamos o som de uma batida. E a série termina com as duas olhando em direção ao som e Yuka surpresa. Que legal esse final, galera. Esse final, olha, vou falar pra vocês que eu gostei muito do final. Não era um final que nunca na minha cabeça passaria. Achei que teria Yuji, Nobara e tal. Terminou com uma personagem que muitos nem se lembram dela, com a cara de Yuka aqui. Mas por que esse final significa? É o Dabura, ele voltou. Sim, o barulho debatido aqui no final da série é o barulho de porta que se repete exatamente com a primeira vez que o Dabura viu a Kyoko, porque ele não sabe passar por portas direito e ele bateu o chifre quando entrou. Ou seja, aqui ele voltou, bateu o chifre de novo, mas voltou para terminar o que começou
com a Kyoko. E temos aqui o primeiro casal shimuriano e humano formado, que certamente vai gerar uma linhagem com potencial de uso de energia amaldiçoada e quem sabe possa ser a linhagem da pessoa que vai comer o dedo de Yuji no futuro, caso precise. Absolutamente fantástico esse final, que é difícil considerando que mangás geralmente não tem um final bom. Essa série é tão curtinha, mas é tão magistral esse final que assim, mas realmente me tirou um sorriso. Porque quando eu vi o barulho eu já conectei diretamente com ele batendo o chifre. É o Dabura voltando pro mundo pra continuar o seu relacionamento. E também o que eu mais gosto aqui é que no finalzinho a gente tem uma mensagem do editor, né, dizendo pra gente ficar de olho no próximo trabalho de Akutami. Então essa série aqui ela prepara assim terreno para um Jujutsu Kaisen parte 3. Pode acontecer, não sei se o Akutami ainda quer continuar nesse mundo, mas Jujutsu Kaisen tem tantas coisas a serem exploradas que, nossa, ele poderia fazer uma série bem grande, bem longeva, tá? O final, vamos lá, o final foi definitivamente apressado, a série é curta, não tem como pedir muito mais, mas a implicação que o Dabura voltou por amor é um desfecho tão tocante que, na minha opinião, compensou todo o resto. Já Yuji não teve muito tempo de tela, mas pelo menos ele parece bem feliz aqui no desfecho. Ele passou a série inteira andando por módulo com uma cara bem deprimida. Fico feliz que ele tenha reencontrado sua alegria e seus objetivos. E ele fará novos amigos enquanto colabora com a geração atual de exorcistas e provavelmente vai ser feliz no geral até morrer daqui uns séculos. Até lá, continuará ajudando as pessoas assim como seu avô lhe pediu e muito provavelmente vai ter amigos ao seu redor quando morrer. Um desfecho perfeito para o personagem. E eu posso dizer uma coisa aqui, o Yuji vai se tornar um objeto amaldiçoado e a Nobara vai se tornar também um objeto amaldiçoado. E se tiver um próximo Jujutsu Kaisen, Yuji e Nobara serão como Sukuna e Uraume. Pode anotar aí. E eu arrepiei, essa série mexe comigo demais. Sinceramente galera, ler módulo foi uma experiência e tanto. Gostei de vários momentos, embora o final tenha sido curto, fico feliz que pelo menos tenhamos visto mais de Jujutsu Kaisen através de Akutami, que é um autor que eu gosto demais porque ele sabe mexer com os meus sentimentos em forma de montanha russa. Eu acho que a minha única reclamação com o módulo é a luta do Dabura, que não foi mostrado, e que a técnica amaldiçoada de Maru eu acho que foi meio quebrada, quase sem sentido em termos de alcance. Mas tudo bem, adorei todo o resto da série. Finalmente erradicar os espíritos amaldiçoados e dar um desfecho a essa trama parece perfeito. Uma sensação de ciclo completo. No geral, eu cheguei em módulo com baixíssimas esperanças e expectativas. E me deparei com o melhor e o pior da escrita de Akutami ao mesmo tempo. Um mestre em criar tensão e apresentar ótimos temas e personagens que exigem mais tempo para serem desenvolvidos e amadurecidos do que Akutami jamais se dá ao trabalho de conceder. E o pior é justamente eu querer saber sempre mais. Ou seja, você cria um laço muito forte com o trabalho dele. Eu rezo para que Akutami escreva sim uma série sobre alguém comendo os restos mortais de Yuji, que tenhamos outra sequência ou até mesmo outro mangá ambientado no universo de Jujutsu, mas esse é um devaneio de um fã que ainda não está pronto para se despedir desse universo. Tudo termina, tudo é um ciclo de começo e fim, mas nem sempre o fim é o término e apenas um recomeço. E eu quero mais de Jujutsu mesmo com o módulo chegando ao seu fim. E para isso, encerro nossa jornada da melhor maneira possível com uma incrível citação de Todou no icônico arco de Shibuya. O som dos sinos de Gion ecoam a impermanência de todas as coisas. A cor das flores da sala revela a verdade de que a prosperidade deve declinar. Nós, no entanto, nós somos a exceção. Nós somos a exceção, nós não queremos o fim de Jujutsu Kaisen. A impermanência de todas as coisas deve ser balançada, porque eu quero mais de Jujutsu. É incrível como o Akutami ele é um autor que você, cara, eu xingo ele, falo, não é possível, por que ele fez isso, por que ele expande mais isso? Só que ele consegue fazer nisso você gostar dos personagens, você tem uma conexão muito forte. Difícil um autor que faz isso, pelo menos pra mim pegou forte. Os trabalhos dele eu acho simplesmente genial, é montanha russa, eu odeio, mas acho que aqui em módulo pelo menos ele ganhou um abraço de alguém e deu um final legal, deu um final de um casal sendo formado. A Torre de Namorar realmente foi muito legal. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like e me conta aí o que você achou de módulo no geral. Deixa seu review pra gente aqui. Vamos torcer pro próximo trabalho de Akutami. Quando ele lançar qualquer coisa que ele trouxer de novas séries, eu vou estar trazendo aqui no canal pra vocês, tá bom? Ó, de coração, muito obrigado por toda a jornada. O módulo foi incrível, mas só foi incrível graças a vocês. Eu sei que despedidas
são ruins, mas por enquanto a gente termina por aqui. Até o próximo. Valeu por assistirem. Fui.